Quando nós falamos em tristeza, né, a gente pensa que só pessoas com depressão podem ter isso, né? Porque a gente tem uma crença de que, olha, só a pessoa que sofre com isso, né, com algum humor deprimido, própria depressão, que vai ter tristeza, né? Mas não é verdade, né? Do ponto de vista comportamental, a tristeza é um sentimento normal para todo mundo, né? Então, todo mundo na vida vai ter sim tristeza, vai passar pela tristeza, vai sentir-se triste, né? O que é normal, né? E o que é não normal é a continuidade dessa tristeza todos os dias, né? Aí a gente pode dizer e se caracterizar até como uma depressão, né? Mas se a gente for pensar, a tristeza é um sentimento, né? Quando a gente pensa até por uma estrutura comportamental da terapia cognitivo-comportamental, a tristeza mais nada mais é, né? Um, do que isso, né? Pensamentos que geram sentimentos e sentimentos que geram comportamentos. Nós passamos por situações adversas que nos fazem, sim, ficar tristes e nos comportar de um modo disfuncional também, para a gente ficar mais entristecido ainda, né? Mas a tristeza, ela é um sentimento que nos alerta sobre coisas que estão acontecendo e que na maioria das vezes não estão dando certo, né? Ou pelo menos de acordo com o que a gente queria, com que realmente acontecesse, né? É aquilo que não está no nosso controle, ou nós achávamos que estaria ao nosso controle e realmente não estava ao nosso controle, e a gente perde esse controle, então vem a tristeza. Se a gente for parar para pensar, o ser humano ele fica triste por inúmeros fatores, né? A gente fica triste pelo que os outros nos fazem, a gente fica triste pelo que a gente faz também pelos outros, né? A gente fica triste pelo que já passou, pelo que deixou de passar, né? A gente tinha uma projeção naquilo que iria passar, mas não passou. Então aquela falta, aquela perda que nós nunca tivemos, né? Nós nunca tivemos aquilo e nós sentimos essa perda, então nós também ficamos tristes, né? Porque ficamos tristes pelo que poderia ter passado, né? Por esses acontecimentos que estão fora do nosso alcance e que nós gostaríamos de controlar, mas parando para pensar, o controle está fora do nosso alcance, né? O controle das nossas vidas não está vinculado ao que nós podemos fazer, né? Mas o que? As coisas externas. Quando a gente pensa em um luto, quando a gente pensa na perda de um emprego, na perda de um relacionamento, na perda de coisas físicas, né, no nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mentalidade, a maneira com que nós interpretamos as coisas. Então a tristeza está relacionado com tudo, né? E ela causa muitas coisas, né? Fisicamente, a falta de apetite, dores de cabeça, dores no corpo, tensão muscular, né? É o que nós chamamos então na psicologia da somatização. O que é a somatização? São coisas que acontecem na nossa mente, né? Que têm origem na nossa mente e vão para o corpo, né? Um estresse elevado, e aí chega à noite você tá com uma dor de cabeça, uma ansiedade no dia, e aí chega à tarde, à noite, e você percebe que você está ali com problemas no estômago, com dores no estômago, dores musculares, né? Então são essas coisas que fisiologicamente a tristeza ela pode ocasionar em nós. Só que o mais interessante é que a tristeza, né, lembrando do que nós falamos no começo, a tristeza ela dura algumas horas, né? Algumas horas. Às vezes você pode acordar
e ter uma interpretação do seu ambiente ali muito mais disfuncional e você ficar triste. Só que aquela tristeza geralmente não dura muito tempo, né? Ela vai durar ali algumas horas. Existem tristezas que podem durar alguns dias apenas, né? E isso existe uma diferenciação da depressão, porque a depressão, quando nós paramos para pensar, é uma tristeza duradoura que dura de 2 semanas a meses ou anos, né? E sem o tratamento certo, essa depressão ela vai ficando cada vez mais e mais intensa, diferente da tristeza, porque a tristeza é em si própria reflexiva, enquanto a depressão é autopunitiva. O que é isso? A tristeza faz com que nós venhamos a refletir as coisas, né? E nós usamos ela de uma forma produtiva. E somos produtivos quando refletimos sobre ela, enquanto a depressão não. A depressão ela só te coloca para baixo, a depressão ela só quer, vamos dizer assim, né? Vamos colocar como se a depressão fosse uma pessoa. É como se uma pessoa quisesse que você só ficasse para baixo e não conseguisse fazer mais nada da sua vida. Essa é a depressão punitiva. Não deixa você fazer coisas produtivas, só te deixa pensando em coisas que te levam a olhar para uma crença mal funcional, uma crença de desvalor, uma crença de desamparo, uma crença de desamor. Então essa que é a depressão. Mas quando nós refletimos na tristeza, nesse sentimento de tristeza, nós sim somos produtivos. No luto a gente pode ficar para baixo. E a gente fica mesmo para baixo quando a gente perde alguém. Mas se nós olharmos para os momentos felizes, então a gente fica feliz, né? Porque nós ficamos com uma pessoa 30 anos, 40, 50 anos, e nós perdemos essa pessoa. Mas quando nós olhamos para toda aquela experiência que nós tivemos com aquela pessoa, a gente fica feliz. Ao perder o emprego, né, por exemplo, a gente fica triste também, com pensamentos negativos de que nunca mais a gente vai arrumar outro. Mas só que em pouco tempo, quando a gente para pensar em um país estável, a gente consegue, né? E nem que se você for vender alguma coisa, for abrir uma pequena empresa, trabalhar com a internet, você consegue. Então a tristeza ela faz você refletir sobre a sua vida, né? Quando nós refletimos, essa é a tristeza funcional, então nós produzimos. Pessoas abrem empresas, pessoas saem de relacionamentos e logo mais estão em relacionamentos mais funcionais, porque a tristeza não é o fim das coisas, mas o começo. É difícil a gente pensar nisso. Apesar da mesma ser pesada, ela faz parte da vida saudável de alguém. Sim, pessoas com problemas de personalidade têm muita dificuldade em sentir tristeza, o sociopata, o psicopata, mas a pessoa funcional assim sente a tristeza. Por quê? Porque é algo que todos nós sentimos, né? Todo ser humano, se ele não tem uma disfunção mental, psicológica, ele vai sentir, porque faz parte do desenvolvimento humano e com ela nós desenvolvemos conhecimento, seja pessoal ou interpessoal, com os outros ou com nós mesmos. Então, não é tão ruim estar triste, pois a pessoa funcional faz da tristeza algo para ser produtivo, e ser produtivo em partes é buscar ser menos triste. O que é ser menos triste? Imagina que você passa por uma crise no casamento, imagina que você passa por uma crise no trabalho, e aí você sente aquela tristeza e aquela tristeza te faz refletir. Aquela reflexão, ela faz com que você tenha novos comportamentos, desenvolva novas crenças para que você nunca mais sinta aquela tristeza intensa novamente. Por isso que você busca com as suas realizações ser menos triste. E isso é funcional. Ainda que esse sentimento, né, de tristeza sempre nos ronde, né, melancolia, enfim,
com o tempo e a experiência, nós ficamos mais fortes para com os acontecimentos da vida que nos fazem ficar tristes. Ou seja, a tristeza não vai matar você, diferente de uma depressão que realmente pode acabar com a vida de alguém. Mas a tristeza funcional te leva a observar o mundo de uma forma em que você possa ser mais produtivo, ainda que você sofra com isso.